Muito bem, vamos lá. Segunda parte do nosso curso de métodos numéricos, que trata sobre a equação da advecção. E nas aulas passadas, né, o que nós vimos foi que a equação da advecção ela pode ser resolvida analiticamente se ela for simplificada, né? Quer dizer, a condição que nós conseguimos encontrar uma solução analítica é aquela em que nós definimos como unidimensional e linear, né? Nessa situação, o que nós vimos foi um conceito chamado de característica da equação da advecção, né? Essa curva característica, ou simplesmente característica da equação da advecção, é o que define a solução analítica, né? Com essa característica, nós conseguimos fazer a evolução no tempo da equação da advecção. E nós chegamos nessa figura, né, mostrando, então, que essas retas que passam aqui pelo ponto, em cada ponto x do eixo x, nós teremos um valor que foi definido aqui na condição inicial. Vendo que essa reta aqui é a reta do tempo, então aqui é t igual a zero. No ponto A, aqui desse triângulo, nós temos o tempo t igual a zero e a posição x igual a zero. Então, na posição t igual a zero e x igual a zero, veja que eu tenho essa reta que tem um valor constante, quer dizer, esse valor ele vai ser propagado, né, ao longo dessa característica, conforme o tempo vai passando. A equação analítica que nos permite fazer essa análise é essa aqui, ó. Esse xi aqui vai ser igual a um x menos ct. E esse valor é constante em cada ponto, tá? Na condição inicial, de tal forma que a onda que se forma aí, ela viaja, né, no espaço, ao longo do tempo. Tudo bem? Nós vimos alguns métodos, na verdade nós vimos um método, né? Vimos a aplicação de métodos numéricos à equação da advecção. Começamos aqui pelo método chamado de método upstream, ou corrente acima. Esse método é dado aqui, né, por essa expressão. U de j em n mais 1 vai ser igual a U de j em n menos c delta t sobre delta x, que multiplica U de j em n menos U de j menos 1 em n. E aqui uma coisa muito importante, né? Veja, como que nós determinamos, né, essa figura aqui que é chamada de domínio de dependência da solução numérica? Olhando para essa equação, né? Ou seja, para determinar o ponto em U, o valor de U no ponto J no tempo n mais 1, eu preciso do valor de U no ponto J em n, que está aqui repetido novamente, e também do valor de U no ponto J menos 1 em n. Tá? Então, se eu olhar aqui no futuro, que seria aqui o tempo n mais 1 delta t, né, nós temos o seguinte: o de j em n mais 1, para obter esse valor, eu vou precisar de u de j em n e de u de j menos 1 em n. Então tá aqui, ó, u de j em n, u de j menos 1 em n. Então isso num tempo lá no futuro. Mas como é que eu consegui chegar lá no futuro? Cada pontinho de grade teve que carregar um valor, receber um valor, né, que teve início lá na condição inicial. Então eu tenho que fazer a regressão, eu tenho que voltar aqui no tempo para entender de onde vieram cada um desses valores, né? Então esse valor aqui depende desse ponto e desse. Só que esse ponto depende desse e desse. Assim como esse ponto aqui depende desse e desse. E assim sucessivamente, cada pontinho sempre vai depender do ponto que está abaixo e do ponto que está abaixo e à esquerda. Tá? De tal forma que, voltando aqui até a condição inicial, até o tempo t igual a zero, eu defino aqui, né, todos os pontos que, de certa forma, influenciaram o valor de U no ponto J no tempo n mais 1. Certo? A figura que é formada com todos esses pontos é chamada de domínio de dependência da solução numérica. Tá?
Na aula de hoje, o que nós veremos é uma amarração que existe em toda a integração numérica, que envolve dois conceitos: o conceito de convergência e o conceito de estabilidade da solução numérica. A gente vai voltar nessa figura aqui de várias formas. Nessa equação, a gente vai trabalhar somente com a equação upstream, porque foi o exemplo que a gente iniciou. Então, vamos lá. Muito bem. Vamos voltar, então, à versão mais simples da equação da advecção, que é a versão linear, unidimensional, né, da equação da advecção, de tal forma que, então, a solução, a equação diferencial, né, du dt mais c du dx igual a zero, tá? Resolvendo isso com o esquema upstream, a gente acabou de ver aqui, né, a gente tem esse método. Então, a derivada, o que é o esquema upstream? É uma derivada avançada, né, um esquema avançado para a derivada no tempo, e um esquema atrasado para a derivada no espaço. Tá? C aqui é uma constante, é uma velocidade, e é a velocidade com que esta onda se propaga. Tá? Como é que fica a questão do erro de truncamento nesse caso? Quando vocês fizeram, nós vimos lá os esquemas numéricos, nós vimos uma forma lá de obter o erro de truncamento. Vocês lembram como era? Basicamente, o que a gente faz, né, é uma coisa bem simples. A gente substitui a solução exata, né, no esquema de diferenças finitas, faz uma expansão em série de Taylor e compara, né, as duas coisas. Aqui hoje eu vou fazer um método um pouquinho mais direto, assim, mas é a mesma coisa. Então, a gente vai fazer o seguinte: se nós considerarmos, né, U de J delta x e N delta t, nesse ponto e nesse tempo, a gente consegue obter a solução exata, né, nesse ponto, J delta x, N delta t. Então, a gente está assumindo que essa seja a solução exata de U nesse ponto, neste tempo, tá certo? A gente vai definir aqui uma coisa que é sempre válida, né? Quer dizer, o que é erro de truncamento? O erro de truncamento nada mais é que uma diferença entre uma solução numérica e a solução exata, certo? As duas não são iguais. Quer dizer, se as duas forem iguais, o erro de truncamento é zero, mas a gente sabe que esse erro de truncamento não é zero. Mas é bem simples, na verdade, a avaliação do erro. Eu tenho a solução exata e estou resolvendo essa equação através de um método numérico. A diferença entre os dois certamente nos dará o erro de truncamento. Muito bem. Então, vamos substituir a solução exata na solução numérica. Né? Quer dizer, pegar a equaçãozinha ali do método upstream e substituir em cada ponto, né? Onde eu tenho lá U de J em N mais 1, eu substituo por U, J delta X, N mais 1 delta T. Né? Menos o U de J delta X, N delta T. Então, isso aqui é o valor exato. Tá? Estou substituindo aquela expressãozinha lá que tinha o U índice J, índice N, né? Pelo seu equivalente exato. Vou fazer a mesma coisa para a derivada espacial. No caso aqui, é menos J, U de J menos 1 delta X. Né? Aqui eu tenho uma diferença no tempo, aqui eu tenho uma diferença no espaço. Muito bem. Simplesmente substituir o valor, a solução exata, no esquema de diferenças finitas. Né? Esse epsilon aqui, neste caso, é o erro de truncamento. Tá? Então, agora, nós podemos fazer uma expansão em série de Taylor. Né? Quais os termos que eu posso fazer a expansão em série de Taylor? Veja, eu quero fazer a expansão em série de Taylor em torno deste ponto neste tempo. Em torno do ponto J delta X no tempo N delta T. Então, os termos que eu posso fazer a expansão são aqueles termos que se deslocam ligeiramente do ponto de interesse. Né? Essa é a definição da série de Taylor, né? Vocês lembram disso. Então, eu vou fazer a expansão em série de Taylor desse primeiro termo aqui, que é o termo N mais 1 delta T. Essa expansão eu vou fazer lá uma expansão no tempo. Né? Então, como é que fica essa expansão em série de Taylor para esse termo aqui? Então, U de J delta X, N mais 1 delta T, que é o ponto em torno
do ponto de interesse, vai ser o quê? O f de zero, né? O FA, está aqui, que é a função no ponto, mais a primeira derivada vezes ΔT, mais a segunda derivada, né, dividido por 2 fatorial, ΔT ao quadrado, mais a derivada terceira dividido por 3 fatorial, e assim por diante. Nós já vimos isso. Então, essa é a expansão em série de Taylor desse termo. Por que eu não faço para esse termo aqui? Porque esse não dá para fazer a expansão em torno do próprio ponto, né? A gente faz na vizinhança do ponto, tá certo? A gente faz na vizinhança. A vizinhança é esse termo aqui. Aqui não se define uma expansão em série de Taylor. A mesma coisa para esse ponto. Então, o ponto que eu vou fazer é esse aqui, ó. O de j menos 1 ΔX em n ΔT. Agora, a gente vai fazer essa expansão no espaço. Então, a expansão no espaço para esse termo vai ser o de j menos 1 ΔX em n ΔT vai ser igual ao valor no ponto, né? Menos. Aqui nesse caso, menos, a gente viu lá quando nós resolvemos lá, a gente fazia uma inversão, lembra? Eu pegava, como eu tenho uma diferença que troca de posição, eu troco a posição, em vez de fazer x menos x0, eu faço x0 menos x, e aí o sinal fica negativo para fora. Então, eu já fiz direto aqui, tá? Então, a gente sempre vai ter um termo que é negativo, um positivo, um negativo, um positivo, um negativo, um positivo. Então, a mesma coisa, a gente tem aqui a primeira derivada, né, tá aqui, vezes ΔX. A segunda derivada sobre 2 fatorial ΔX ao quadrado, menos a terceira derivada sobre 3 fatorial ΔX ao cubo, e assim por diante. Então, né, se eu substituir agora esses dois valores aqui nessa expressão 4, pegar aqui em cada lugar e fizer a substituição, a gente tem a seguinte expressão. Então, eu substituí aquele primeiro termo e tinha lá um terminho, né, que era o U de J ΔX em ΔT, para o qual a gente não faz a expansão. Faço a mesma coisa aqui para ΔX, para a derivada espacial. E aí, se vocês observarem, ó, esse termo é igual a esse, U de J ΔX n ΔT, aqui tem um menos U de J ΔX n ΔT, então esses dois termos se cancelam, e a mesma coisa vai acontecer aqui com esses dois termos, ó. O de J ΔX n ΔT se cancela quando eu faço isso. Então, o resultado é esse aqui, ficam os termos que sobram são esses. A primeira derivada em t, a segunda em t ao quadrado, a terceira em t ao cubo, e assim por diante. Tudo isso dividido por ΔT. E na parte espacial, a primeira derivada em x, vezes ΔX, a segunda derivada vezes ΔX ao quadrado, a terceira derivada vezes ΔX ao cubo, e assim por diante. Então, se a gente dividir aqui por ΔT, né, esses termos por ΔT, e esses termos aqui por ΔX, fica simplesmente a primeira derivada mais a segunda derivada ΔT, mais a terceira derivada ΔT ao quadrado, mais a quarta derivada ΔT ao cubo, e assim por diante. A mesma coisa aqui na derivada espacial, né? Lembrando que tem um c multiplicando aqui. Então fica menos c a derivada primeira, mais c a derivada segunda, ΔX, mais c a derivada terceira, ΔX ao quadrado, e assim por diante. E tudo isso é igual a esse epsilon, né? Se nós fizermos um rearranjo aqui, ó, esse termo, essa derivada primeira com essa derivada primeira aqui, né, de tal forma que a equação fica assim, ó. Eu só rearranjei os termos, tá? Mas olha só esse termo aqui é conhecido de vocês. Quanto vale esse termo? Ele vale zero, né? Esse termo vale zero, a gente partiu dessa hipótese. O que sobra aqui? Esse aqui, ó, veja que isso aqui é o valor exato, né? O que sobra, então, é o erro de truncamento. Então, a gente tem aqui essa expressão, né? A derivada segunda vezes ΔT, na parte do tempo, mais C, a derivada segunda vezes ΔX, isso é igual ao erro. Desta forma, a gente sabe, né, que pela nossa definição de erro de truncamento, o que é o erro de truncamento? É a ordem, né, a potência do incremento dentro do erro de truncamento. Então, a menor potência dentro do erro de truncamento aqui é
1 para ΔT e é 1 para ΔX. Então, esse esquema upstream é um esquema de primeira ordem em T e X, tá? Quando aplicado à equação da advecção. Uma coisa que a gente observa aqui, olhando para esses dois termos, é que todos os termos aqui estão multiplicados por ΔT, certo? E por ΔX. Então, se nós fizermos ΔX e ΔT tenderem a zero, o que acontece com o erro? Esse erro tende a zero também. E em aulas, lá atrás, teve uma aula que nós vimos o seguinte, lembra? Eu fiz até um desenho mostrando lá quando a gente faz a integração, à medida que a gente vai diminuindo o ΔT, ou ΔX, o incremento, o triângulozinho do erro lá, ele vai ficando cada vez menor. Quer dizer, quando isso acontece, nós dizemos que o esquema é consistente. E, aliás, foi isso que nós utilizamos para definir a relação de consistência. Então, esse esquema, claramente, olhando aqui para essa expressão, a gente vê que se ΔT for zero, quanto dá esse termo? Dá zero. Se ΔX for zero, esse termo aqui também dá zero. Então, isso significa que, quando ΔX e ΔT tendem a zero, o erro tende a zero. Então, esse esquema é um esquema consistente, certo? Até aí, praticamente uma revisão, né, do que nós tínhamos visto até agora. Muito bem. Apesar desse esquema ser consistente, uma coisa que a gente não consegue garantir é que, com a redução desses incrementos ΔX e ΔC, o resultado da solução numérica tem um erro menor. Quer dizer, eu não consigo garantir que a redução do erro da solução numérica seja reduzido à medida que ΔX e ΔT tendem a zero. O que pode parecer uma coisa, né, trivial, assim, né? Se eu faço ΔX e ΔT tende a zero, o erro da solução numérica também tende a zero. Não necessariamente, tá? E é isso que a gente vai ver aqui nesta aula. Esse fato, né, em que nós não conseguimos garantir a redução no erro da solução numérica com uma redução dos incrementos, ΔX e ΔT, nos leva a duas questões que são os dois assuntos principais dessa aula de hoje. Primeira questão é a seguinte: o que acontece com o erro da solução numérica quando, né, se eu mantiver um tempo total de integração nΔt fixo? Por exemplo, quero integrar por 24 horas. Definir qual é o tempo de integração. 24 horas. Então, para esse tempo nΔt fixo, o que acontece quando os incrementos ΔX e ΔT se aproximam de zero? Tá? Isso é uma situação. A outra situação é um pouco diferente. Ao invés de eu segurar o tempo de integração fixo, imagine agora que nós vamos segurar o ΔX e o ΔT fixos, mas nós vamos aumentar o tempo, né, o número de passos de tempo, o tempo de integração. N aumenta. Ao invés de integrar por 24 horas, eu vou integrar por 48 horas, por 72 horas. Né, eu vou aumentar o tempo de integração. Então, são duas coisas diferentes. Uma coisa é 24 horas, se eu reduzir os incrementos, né, se eu aumentar o número de passos de tempo, ou aumentar o número de pontos de grade, o que acontece com a solução lá no final? E a outra é, segura o ΔX e o ΔT fixos e integra por um período maior. O que vai acontecer? O fato é que a resposta para essas duas perguntas levam aos nossos dois conceitos principais da aula de hoje, que são os conceitos de convergência e o conceito de estabilidade da solução numérica. O primeiro, né, a primeira pergunta aqui, leva ao conceito de convergência da solução numérica. E é o que a gente vai falar primeiro, depois a gente aborda, obviamente, a segunda questão. Então vamos lá, vamos falar de convergência da solução numérica. A gente sabe que se o erro, né, se aproxima de zero, quando ΔX e ΔT tendem a zero, eu tenho um erro cada vez menor, quer dizer, eu tenho a representação mais precisa possível do valor daquela variável que eu quero analisar.
Quando isso acontece, nós dizemos que a solução é convergente, né? Então, entendam uma diferença muito importante. Uma coisa é erro de truncamento. Nós já vimos ali o erro de truncamento. O erro de truncamento está associado ao conceito de consistência. Quer dizer, se ΔX, ΔT tende a zero, o erro tende a zero, eu digo que o esquema é consistente, tá? Uma outra coisa é, se o erro da solução numérica, o valor lá no final da variável, se esse erro é muito pequeno, se ele se aproxima de zero, eu tenho um conceito que é o conceito de convergência. São duas coisas diferentes. Consistência e convergência. As duas coisas podem estar associadas, mas não necessariamente, e é o que eu vou mostrar hoje. Se um esquema numérico fornece uma solução que é convergente, esse esquema também é dito convergente. Isso para qualquer condição inicial, né? Se eu tenho, independente da condição inicial, se eu sempre tiver um esquema numérico que fornece uma solução convergente, o esquema será dito convergente também. Isso é uma definição, tá? Em geral, a gente está falando das duas coisas, né? A solução é convergente e o esquema numérico é convergente, tá? Eu estou interessado na convergência do esquema numérico, na verdade. Muito bem. Importante, consistência não garante convergência. O que eu quero dizer? Se nós fizermos ΔX e ΔT tender a zero, não necessariamente o sistema converge, tá? Para demonstrar, então, esse fato, nós vamos voltar no esquema upstream e resolver a equação da advecção. Tá aí o nosso esquema upstream, nada mudou, né? A gente pode escrever esse esquema de outro jeito, né? Botando aqui isolando o termo em n mais 1, né? Para J. Muito bem. A gente já sabe como obter o domínio de dependência da solução numérica para esse esquema, né? Eu fiz uma outra figura, fiz um pouco diferente, só para a gente entender aqui o nosso problema. Mas nada mudou, né? Eu tenho o ponto n mais 1, aqui eu tenho n, j menos 1, para o esquema upstream. Essa área aqui, definida por esse triângulo sombreado aqui, né? É o domínio de dependência da solução numérica. Observe o seguinte, nesse ponto A, tá? O valor nesse ponto A, no esquema numérico, ele é definido aqui dentro, né? Por esse domínio de dependência. Mas eu fiz de propósito aqui, eu passei uma solução exata aqui, uma curva característica, uma característica da solução da equação da advecção, que passa por esse ponto A, mas que parte lá da origem, né, numa situação um pouco diferente. Então, veja, como é que nós obtivemos esse domínio de dependência? Eu simplesmente peguei esses pontos, né, o de J em n mais 1, o de J em n, o de J menos 1 em n. Então, eu cheguei nesse domínio de dependência. Agora, veja bem, se nós considerarmos, vou comparar agora, então, duas coisas. Uma é a solução numérica, está aqui, definida pelo domínio de dependência da solução numérica. Outra coisa é a solução analítica. E a solução analítica, né, a gente sabe que é dada por essa curva x menos ct igual a x0. Vamos supor que eu tenha uma situação, eu tenho uma curva característica que eu escolhi lá e que ela passa por esse valor no ponto A. Se eu comparar as duas coisas, vejam, apesar de, neste ponto, os valores serem iguais, a solução numérica, né, deste ponto aqui em particular, não tem qualquer dependência com o valor inicial aqui na origem. Certo? Então, essas coisas coincidem por simples acaso. Neste ponto ela coincide, mas em todos os outros, né, esse valor vai ser diferente. Então, dessa figura, o que a gente consegue identificar é o seguinte: a solução exata em A, né, que é dada por essa reta azul, é igual ao valor na origem.
que eu estou chamando de x0. Então, x menos ct é uma constante igual a x0. Isso é a solução analítica. Por outro lado, a solução numérica, que é dada aqui pela equação 7, né, esse A ele foi calculado pelos pontos que estão definidos aqui dentro da solução numérica, que é o domínio de dependência da solução numérica. Por coincidência, eles são iguais, né? Eles estão aqui no mesmo ponto. Mas veja que eles não têm qualquer ligação um com o outro, tá? Isso significa o seguinte: o erro, né? Como esse ponto de grade na origem está fora do domínio de dependência, ele não tem qualquer amarração, né, com os pontos que estão lá dentro do domínio de dependência. Portanto, numericamente, uma coisa é a analítica, tá? A outra coisa é a solução numérica. Então, numericamente, o ponto x0 lá não afeta a solução numérica em A. Uma coisa é a solução analítica, outra coisa é a solução numérica. E veja que aquele ponto nós desenhamos ali toda, né, a solução numérica. O resultado desse ponto depende só e exclusivamente a esses pontos aqui, ó, que definem o domínio de dependência da solução numérica. Ele não depende desse ponto, ele não depende desse ponto, não depende desse, não depende desse, tá? Ele não vai depender de nenhum outro ponto, ele só depende desses pontos aqui. O erro associado a essa solução numérica pode ser grande, arbitrariamente grande. Não sei, eu não tenho ideia de quanto pode ser esse erro. A gente tem que calcular daí. A pergunta que a gente faz, então, é o seguinte: como é que eu posso melhorar isso? Como é que eu posso fazer para que aquele ponto seja incluído dentro da nossa solução numérica, né? Dentro do domínio de dependência da solução numérica. Então, veja bem, primeira coisa que eu posso pensar é, para o esquema ser consistente, eu tenho que fazer ΔX e ΔT tenderem a zero. E assim o erro de truncamento tende a zero, talvez o sistema seja convergente. Vamos pensar assim, então. Vou fazer ΔX e ΔT tenderem a zero, né? E, com isso, o erro de truncamento tende a zero, talvez o erro, né, da solução numérica também vá para zero. Vamos ver se isso realmente acontece. Então, vou fazer da mesma forma que nós fizemos lá quando eu mostrei aquela figura lá dos retângulos para calcular a integral. Vou quebrar pela metade. Imagine que a gente quebra, então, vou começar a brincadeira aqui quebrando ΔX e ΔT pela metade. O que acontece? Se nós quebrarmos ΔX e ΔT pela metade, veja que agora, ó, antes eu tinha as figuras só nos cruzamentos aqui dos eixos, né? Agora eu tenho aqui, ó, em meio ΔT e em meio ΔX também, tá? Então, como o esquema é o mesmo, né? Vou usar o esquema upstream. Para definir o ponto, o valor neste ponto, eu preciso deste e deste. Para definir neste ponto, eu preciso desse e desse. Para definir nesse, eu preciso deste e deste. E assim sucessivamente até chegar lá na condição inicial. Então, quer dizer, para definir esse ponto, eu vou precisar de todos esses pontos aqui. Conclusão, né? Esse é um domínio de dependência. Veja que, ao quebrar o ΔT e o ΔX por 2, eu reduzi o ΔX e o ΔT, eu obtive mais pontos, né? Mas o domínio de dependência ficou idêntico. Ele não mudou nada. Ele continua sendo aquele mesmo triângulo e a nossa reta aqui continua fora do domínio de dependência, certo? Então, simplesmente quebrar ΔX e ΔT por 2 não resolveu o problema. E você pode estender isso para quanto você quiser. Quebra por 4, quebra por 8, quebra por sei lá quanto você quiser, quebra por 1000. Se eu quebrar igualmente ΔX e ΔT por uma razão idêntica, o domínio de dependência sempre será esse aqui. O que vai acontecer é que eu vou ter mais pontos, né? Aqui dentro, mas ele não vai sair dessa figura. Então, com isso, eu não resolvo o nosso problema. Então, nesse caso aqui,
a gente vê que, apesar da redução proporcional, né, não houve qualquer mudança no domínio de dependência da solução numérica. Portanto, não vai haver qualquer redução no erro da solução numérica. Aquela reta continua passando fora do domínio de dependência. Vamos para uma outra situação agora. Eu vou quebrar pela metade, mas não vou quebrar os dois. Eu vou fazer o seguinte: eu vou quebrar somente o passo de tempo pela metade e vou manter o ΔX igual. O que acontece nesse caso? Se nós fizermos isso, olha só o que acontece. Então eu quebrei aqui o ΔT, veja que agora o ΔT aqui está mais curto, né? O ΔX continua o mesmo, mas o ΔT ficou quebrado pela metade, tá? Então, os pontos em azul aqui, eles representam os novos pontos quebrados aqui. Então, para definir esse, eu preciso desse e desse. Para definir esse aqui, eu preciso desse e desse. Para definir esse, eu preciso desse e desse. E assim sucessivamente até aqui a condição inicial. E olha o que eu fiz com isso. Agora, e se você contar e comparar com a outra figura, você vai ver que o número de pontos aqui é exatamente o mesmo. A única coisa que mudou é que eu diminuí o ΔT, né? O número de pontos para chegar nesse n mais 1 é exatamente o mesmo, tá? Muito bem. Agora, o nosso domínio de dependência é esse aqui, ó. E com isso, eu fiz com que essa curva, que estava lá estacionada, estivesse dentro, e aqui exatamente no limite, do nosso domínio de dependência da solução numérica. Com isso, o resultado nesse ponto aqui, tá, depende do valor na origem. Depende desse valor x menos ct igual a x0. Então, tanto numericamente quanto analiticamente, eu tenho a definição desse ponto sendo determinada pelo valor na origem. E essa é a condição para que o nosso esquema seja convergente. Então, nós vemos que a origem está dentro do domínio de dependência da solução numérica. E, de fato, a gente verifica que a condição necessária para garantir a convergência, né, convergência do esquema numérico, é que a curva característica que define a solução exata no ponto de grade esteja dentro do domínio de dependência da solução numérica. Essa é a nossa condição, tá? Não pode estar fora. Nesse nosso exemplo, isso vai acontecer quando a inclinação da curva característica for maior que a linha que define o limite do domínio de dependência da solução numérica. Ou seja, a condição que define isso é essa aqui, ó. Veja, do ponto de vista numérico, né, a inclinação da curva é dada por ΔT sobre ΔX. Certo? É o coeficiente angular, né? Do ponto de vista analítico, é só eu chegar naquela equação lá. X menos ct igual a uma constante. Se você inverter, você vai ver que o coeficiente angular ali é 1 sobre c. Então, se eu comparar os dois coeficientes angulares, né, tá, eu vou ter essa diferença. Qual é a relação? O coeficiente angular analítico tem que ser maior que o coeficiente anular numérico. Essa é a condição para que aquela curva passe por dentro, para que a solução analítica passe dentro do domínio de dependência da solução numérica. Eu posso reescrever isso, né? Então, ΔT, se eu quero saber qual é o... Essa é a forma que a gente mais utiliza, porque geralmente eu defino o tamanho da grade, e aí com o tamanho da grade eu quero saber qual é o ΔT. C é a velocidade da onda mais rápida que se propaga no esquema. Aqui a gente está definindo como C constante, é o valor que eu defini da equação da advecção, né? Essa é a condição, tá? Para que o esquema seja convergente. Então, ΔT sobre ΔX tem que ser menor ou igual a 1 sobre C, ou ΔT menor ou igual a ΔX sobre C. Essa é a condição necessária para a convergência. Uma outra forma de colocar isso é passar o C daqui multiplicando para lá, né? Por definição, essa quantidade chamada C ΔT sobre ΔX é o que a gente chama de μ, é o número de Courant. Então, esse valor, veja que
ali da nossa relação, fica claro para a gente, né, se eu passar o C para lá, que Mi tem que ser menor ou igual a 1, certo? Essa é a condição aqui no esquema upstream para que ele seja convergente, certo? Muito bem. Veja a importância disso, né? Isso era uma coisa que não era conhecida lá em 1900 entre 1910 e 1920, quando o Richardson fez a sua primeira simulação, né? Primeira simulação numérica. Mas essa é uma quantidade muito importante, tá? Muito bem. A resposta, né, para a segunda questão, lembra qual que era a segunda questão? A segunda questão era, o que acontece se eu mantiver o ΔX e o ΔT fixos e aumentar o n? Quer dizer, se n tende a infinito, o que acontece com a solução numérica? Para garantir que haja estabilidade, né, para que a solução não exploda, é necessário que a solução do esquema numérico seja limitada quando n tende a infinito. Quer dizer, coloca um limite lá, ela não pode ultrapassar aquele valor. Se a solução é limitada, o esquema é limitado. Tem vários métodos que a gente pode utilizar para determinar a estabilidade de um esquema numérico. Nessa aula de hoje a gente vai falar de um deles, chamado de método direto. Então, o que é um método direto? É o seguinte, vamos considerar de novo o esquema upstream, né? Representado lá na definição 7, só que usando aqui o conceito do Mi, do número de Courant, né? Então, todo lugar que aparece C ΔT sobre ΔX, eu vou substituir por Mi. Se a gente fizer isso, a gente chega nessa expressão. O de J em N mais 1 é igual ao de J em N, menos Mi, que multiplica o de J em N, menos o de J menos 1 em N. Certo? Eu simplesmente substituí aqui o C ΔT sobre ΔX. Posso reescrever isso juntando os termos aqui que são U de J em N, né? Colocando separados. Então, reescreva essa equação dessa forma. U de J em N mais 1 vai ser igual a 1 menos Mi, que multiplica U de J em N, mais Mi, que multiplica U de J menos 1 em N. Nada de diferente, simplesmente substituir C ΔT sobre ΔX por Mi. Muito bem. Se nós tomarmos o módulo dessa equação 10 e fizermos a seguinte consideração. O que a gente quer? A gente quer que esse valor no tempo n mais 1 não seja maior do que um valor máximo, né, que era o valor no tempo anterior. Eu estou advectando uma onda que tem amplitude A. O ideal é que essa amplitude se mantenha. Ela nem pode subir, nem pode diminuir. Esse é o desejado. Agora, a situação pior é quando ela sobe, é quando a amplitude aumenta, porque se essa amplitude aumenta, né, ela pode atingir valores que ultrapassem a capacidade de representação da máquina, e elas ficam completamente fora da realidade. Quando ela amortece, né, não é tanto problema assim. Então, a situação pior para a gente é se ela aumentar. Se ela diminuir, a gente não vai ignorar essa situação, a gente vai permitir que ela diminua. Tá? Então, se a gente fizer isso, nós tomarmos os módulos aqui dos dois lados dessa equação, mas eu vou considerar que em cada ponto de grade, no máximo, o valor que nós vamos assumir é o valor, o n aqui, que seria o máximo valor de uj no tempo n em qualquer ponto de grade. Então, na pior das hipóteses, o máximo valor que um ponto de grade pode ter é o máximo de U de J em N. Então, imagina que eu tenho uma onda, né? Eu tenho uma onda, ela tem um valor máximo, uma amplitude máxima, que é o mod do exercício, tá? O mod foi o valor que nós colocamos lá igual a 10 e que vai dar o valor da onda. Veja que aquele valor 10, ele só vai existir em um ponto. Todos os outros, é uma distribuição gaussiana, eles é um sino, né? Eles diminuem em torno daquele ponto. Então, na pior das hipóteses, qualquer ponto de grade vai ter o valor 10. Ele não pode passar disso. É isso que eu estou dizendo aqui.
Então, se eu fizer essa hipótese que um ponto de grade qualquer não pode ter um valor maior do que esse UN, e tomando os módulos aqui da equação 10, a gente fica com a seguinte relação. Veja, a condição que eu quero é que não pode ser maior. Todas as outras são aceitáveis. Então, ele pode ser, idealmente, ele vai ser igual e tolerável que ele seja menor, tá? Então, o U de n mais 1 tem que ser menor ou igual ao resultado do lado direito, que depende do tempo n. Então, aqui depende do tempo n mais 1. Do lado direito, eu tenho aqui uma dependência em n. O que eu estou dizendo é que esse valor no tempo n mais 1 não pode ser maior que o valor no tempo n. Vamos colocar isso na forma que a gente já fez, inclusive num exercício lá, quando a gente definiu aquele lambda, né? Então, ó, se eu colocar o n em evidência, certo? Eu fico com essa expressão aqui, ó, U de n mais 1, né? O módulo de n é o U de n mais 1, tem que ser menor ou igual a essa relação. Eu tenho um fator aqui, tá? Eu coloquei o U de n em evidência. O ideal é que esse fator seja 1. Esse é o ideal. Mas a gente vai tolerar que ele seja menor que 1. Tá? Então, eu vou analisar esse fator aqui entre chaves. Tá? Módulo de 1 menos μ mais o módulo de μ. E o que eu quero é que, para que isso seja satisfeito, a condição, né, necessária é que esse termo aqui tem que ser menor ou igual a 1. Porque senão eu estou, né, o lambda, seria equivalente a dizer que o lambda tem que ser menor ou igual a 1, aquilo que a gente já fez nas aulas passadas, certo? Então eu tenho essa expressão 1 menos μ mais o módulo de 1 menos μ mais o módulo de μ tem que ser menor ou igual a 1. Se eu reescrever isso, passar o módulo de μ para o lado de lá, né, eu tenho que o módulo de 1 menos μ é menor ou igual a 1 menos o módulo de μ. Isso é uma desigualdade, né, conhecida como desigualdade triangular, e só vai ser satisfeita se μ for menor ou igual a 1. Olha só, eu tenho a mesma condição para a estabilidade que era a condição que eu tinha lá para a convergência do esquema numérico. Aham. Essa condição que exige que o número de Courant seja menor que 1, em valor absoluto, é conhecida como condição de Courant-Friedrich-Lewis. Para os íntimos, simplesmente condição de CFL. Não é à toa que essa letra aqui recebe o nome do Courant, né? O Courant foi um grande matemático, né? E tem, inclusive, nos Estados Unidos, lá em Nova York, tem um centro de matemática aplicada lá com o nome dele, muito conhecido, Courant. Esses três, né, então, chegaram a essa relação, mostrando que, para que um esquema seja estável, esse μ, que é o C delta T sobre delta X, tem que ser menor ou igual a 1. Então, olha só, nas duas situações, eu tenho que μ tem que ser menor ou igual a 1. Que legal. Como é que eu defino, então, a estabilidade de um esquema numérico? Né? A gente pode definir da seguinte forma. Dada uma equação de diferenças finitas, uma EDF, tá? Computacionalmente estável, se a solução da EDF num tempo fixo, n delta t, permanece limitada quando delta t tende a zero. Significa que n tende ao infinito, né? Posso olhar das duas formas. N é o número de passos de tempo para completar o nosso período de integração. Então, veja que essa é a resposta aqui para a primeira pergunta, né? A primeira pergunta é: o que acontece se eu mantiver n delta t fixo e diminuir os incrementos, né? Então, quando delta t tende a zero, esse n tende ao infinito, eu garanto, né, que a solução seja computacionalmente estável. Veja que coisa legal. E aí nós vemos o seguinte, puxa, a condição ali para a estabilidade é a mesma condição de convergência. Então existe um teorema, chamado de teorema fundamental
de Lex-Richtmeier. Eu geralmente falo simplesmente teorema de Lex. Então, o teorema de Lex-Richtmeier diz o seguinte: dado um problema de valor inicial bem definido, né, e um esquema de diferenças finitas que satisfaz a condição de consistência, lembrando o que é a condição de consistência? ΔT, Δx tende a zero, o erro de truncamento vai a zero. A estabilidade da IDF é condição necessária e suficiente para a convergência. Então, se nós garantirmos a estabilidade, nós garantimos a convergência. Porque, por hipótese, o nosso esquema é consistente. Então, se o esquema é convergente, ou seja, para pequenos passos de tempo e de espaço, o erro da solução numérica tende a zero, automaticamente o erro de truncamento também tende a zero, portanto o esquema é consistente. Então eu tenho três coisas ligadas, né? Estabilidade, convergência, consistência. Então, esse é o teorema fundamental de Lex-Richtmeier. Basta que a gente garanta estabilidade, que a gente garante convergência. E o esquema é consistente, então tudo dá certo. Que legal, né? Então, agora a gente entende o que é estabilidade, o que é convergência, por que tem que ser assim. Então, se nós fizermos um sumário aqui dessa aula, a gente viu que a regra básica para que haja convergência é que a curva característica tenha que passar pelo domínio de dependência da solução numérica, né? A gente pode ver isso de uma outra forma. Aqui eu fiz uma outra figurinha, que é o seguinte, ó. Quais são as condições, né? Eu tenho aqui três condições que são possíveis. A condição ideal é que a reta x menos ct coincida com o limite aqui do domínio de dependência da solução numérica, né? É o que está representado aqui nessa curvinha em verde, tá? Ele passa exatamente por esses pontos, né? Uma situação que a gente não pode aceitar é que x menos ct não passe por dentro do domínio de dependência da solução numérica. Nesse caso, o esquema vai ser não convergente, a solução vai ser instável. E a outra situação que é permitida não passa exatamente nos pontos, mas está dentro do domínio de dependência da solução numérica. Então, o ponto aqui, o valor de x aqui, de certa forma, está incluído aqui dentro do domínio de dependência. Então, são três situações. Essa daqui seria a situação igual, né? E essa daqui menor ou igual, tá? E essa aqui é a situação em que a solução é maior, que é a situação instável. Certo? Então, essa figura aqui, ela resume bem essas três condições. Matematicamente, é só a gente comparar o coeficiente angular, né? Então, o que é o coeficiente angular aqui do esquema numérico? É o ΔT, que está aqui do lado de cá, dividido pelo Δx, vai dar esse ângulo aqui, né? E da solução analítica, basta eu inverter aqui a equação, vai dar 1 sobre c. Comparando essas duas coisas, então, eu chego no número de Courant, e a condição para que haja convergência e estabilidade é que esse número de Courant seja menor do que 1. Menor ou igual a 1. Para mostrar isso, nós definimos apenas esse método, chamado de método direto, né? Na próxima aula, o que a gente vai fazer é ver outros dois métodos para definição da estabilidade, o método da energia e o método de von Neumann, tá? São dois métodos muito utilizados para avaliação da estabilidade de um esquema numérico. Ok?